Boa noite, irmãos. Venho compartilhar com vocês a palavra que fica lá em Salmos 145, 1 e 2, que fala: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Então fala, que todo tempo temos que dar graças a Deus, temos que dar louvores. Não importa a situação, irmãos. Deus não dá o que não podemos carregar. Dá glórias, honras a Deus, pois só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Demos graças pela nossa família, por cada um, sem olhar os defeitos, coisas que muitas vezes a gente faz. Olha o defeito e esquece de agradecer a Deus. Temos que dar graças sem olhar defeito, pois a oração vem de nós, mas o milagre vem de Deus. Temos que saber colocar tudo nas mãos de Deus. Não temos poder, não somos super-heróis, E super-heróis não existem, só Deus existe, irmãos. Que aprendemos a ser grato em qualquer situação, irmãos. Situação ruim, na hora de problemas, que a gente venha saber estar em paz. A todo momento, irmãos, eu venho aqui para mostrar essa palavra, para a gente aprender a ser gratos a Deus em todos os momentos da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo esteja com cada um de nós, irmãos, e que Deus abra os nossos corações para a gente ouvir a palavra, para louvar mais uma vez, mesmo sendo online, não estando presente, mas que a gente venha louvar a Deus, venhamos agradecer a Deus pela nossa vida, por mais um dia, por estarmos em paz, na presença do Senhor. Temos que aprender a viver na paz de Cristo, em meus problemas, em meio tudo que está acontecendo, mas a paz de Deus prevalece em cada um de nós. Pois fiquem com Deus e tenham uma boa noite, que Deus abra o nosso coração e os nossos olhos para ouvir, entender a palavra dele e viver na palavra de Deus, irmãos. Boa noite. Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro.
pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Pais, amados irmãos, é um prazer estar falando para essa igreja, para os amados. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, o horário que cada um puder estar assistindo esse vídeo aí. Dizer da alegria e ao mesmo tempo da angústia que eu sinto dessa distância, né, dos irmãos,
estar longe de cada um de vocês, enfim, de não poder abraçar, de não poder conversar, de mais próximo, enfim, todos sabem esse sentimento, quer seja por irmãos da igreja, quer seja por familiares, por parentes que estão distantes. Enfim, é um momento que nós estamos vivendo, estamos passando, e certamente pela graça do Senhor nós iremos ultrapassar, obviamente que respeitando as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, das autoridades municipais, estaduais, enfim. Certamente iremos passar por esse momento, um momento difícil, onde infelizmente no nosso país mais de 50 mil pessoas já morreram em função dessa doença, mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Isso, números até dizem os especialistas muito aquém do que é a verdade dos números. Isso nos traz uma preocupação e, quanto igreja, uma responsabilidade gigantesca. Uma responsabilidade de levar consolo, de levar uma palavra de amor, de carinho, de consolo, como eu disse inicialmente, mas sobretudo uma palavra forte, enquanto igreja que sabe o seu papel na sociedade, a igreja que eu falo, não instituição, não a igreja, a ISLB, a igreja luterana, não a qualquer denominação, mas a igreja de Cristo aqui na terra. Nós, como igreja de Cristo aqui na terra, temos uma responsabilidade ímpar nessa história, e certamente seremos cobrados, seremos chamados nessa responsabilidade, a essa responsabilidade. Estamos sendo chamados, estamos sendo convocados. Eu queria, meus amados, agora adentrar a nossa palavra, a mensagem que eu separei para este dia. Ela está aqui no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1 do Evangelho de São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Cristo segundo São Mateus, esse Evangelho que, a princípio, para os estudiosos, foi escrito para os judeus, né? Ela tem uma linguagem muito própria para os judeus de então, né? Mas muito embora o Evangelho de Cristo seja universal, né? Mas o público-alvo aqui do Evangelho de Mateus, ele, por ser um judeu, escreveu diretamente para esse povo, para que esse povo pudesse compreender, num primeiro momento, a mensagem e a boa nova do Cristo, do Messias. E eu passo a ler e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, repetindo, no capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler agora. Texto extremamente conhecido, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Bem-aventuranças. Esse texto, recebe esse pedaço, essa porção do Evangelho, recebe diversas denominações. Então, leamos. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los. E aí nós vamos para as chamadas bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas, foram perseguidos da mesma forma, de igual forma. Meus amados, essa palavra extremamente forte e tocante de Jesus falou para uma grande multidão de pessoas. Já ouvi interpretações diversas, das mais estapafúrdias possíveis, inclusive. Interpretações literais até desse texto. Mas o que eu queria conversar com os amados irmãos é sobre o que compreendo ser a verdadeira mensagem de Cristo. Obviamente que a partir da compreensão que se tem do Evangelho, dos demais evangelhos, dos demais livros da Bíblia, e que complementam essa narrativa e que nos ajudam a ter uma interpretação mais clara do que Cristo tentou dizer. Porque podemos nos perguntar, felizes os que choram. Que estranho. Porque você é feliz por estar chorando? Porque você é feliz por estar sofrendo? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus diz isso porque ele tem um objetivo muito claro ao falar isso. Percebam que Jesus subiu ao monte para falar com os seus discípulos. O que era a praxe dos mestres era subir, e os discípulos de pronto entenderam que ali Jesus estava tentando conversar de maneira particular com eles. Mas existia uma multidão que seguia Jesus, e quando Jesus queria falar, essa multidão, era comum que Jesus se aproximasse deles ou falasse de um local mais fácil, mais próximo. E quando ele queria falar de uma forma mais particular, ele subia ao monte, se recolhia junto com seus discípulos para levar uma palavra de ensinamento aos seus discípulos de uma maneira mais particular. E nesse momento Jesus foi seguido por aquela multidão que estava ali. E essa multidão, quando Jesus percebeu que uma multidão o cercava, ele, creio eu, pensou: não vou falar para os meus discípulos tão somente. Essa palavra agora vai para essa multidão aqui também. Daí essas bem-aventuranças. E daí a nossa interpretação que passamos a fazer agora. Como eu disse, Jesus falando com seus discípulos, ele achava logo que quando se assentasse ali era falar com seus discípulos de forma particular, que era comum com os mestres de Israel, né? Mas Jesus percebeu que de logo se aproximavam dele uma multidão gigantesca, multidão grande, o que era comum naquele momento, uma multidão que seguia Jesus sedenta. E normalmente Jesus falava com esse povo à base da praia, ali na praia. E essa multidão começou a se aproximar,
e para ouvir o que Cristo tinha a dizer. E Cristo tinha a dizer algo exclusivamente para os discípulos, mas nesse momento ele disse, não, eu preciso falar com essa multidão de filhos de Abraão, que aqui me aguarda, que anseia por uma palavra e que nutre uma grande expectativa pela vinda do Messias, que está a se perguntar, será que esse é o Messias? E Jesus começou a falar nas bem-aventuranças do quadro daquela multidão que estava ali. Jesus começou citando os pobres, os despossuídos, e havia muitos dali, porque era época de opressão e os romanos possuíam tudo e a todos que quisessem. Os líderes de Israel, os líderes de então, apoiavam essa opressão romana. Os pobres eram explorados de todas as formas. Os artesãos, por exemplo, Cristo era um artesão, um carpinteiro, fazia parte desse grupo. Os pescadores, por exemplo, boa parte dos discípulos de Cristo, eram extorquidos por impostos desmedidos. E eram também pobres de espírito, porque os líderes romanos, que usurpavam a fé judaica, sonegavam a esses pobres de matéria a palavra de libertação que o Evangelho trazia. E na prática eles viviam uma subserviência religiosa romana, mais uma vez com a aquiescência do poder de Israel. E não lhes reconhecia o poder de culto. Jesus disse que esses pobres eram felizes esses pobres, porque deles era o reino de Deus. Ou seja, que o governo de Deus seria exercido em favor deles, em favor dos pobres. O governo de Deus, com a sua justiça, imporia uma nova lógica naquele estado de coisas. Uma lógica de libertação e de restituição. Por isso, eles eram felizes. Jesus estava deixando claro que o reino de Deus, o governo de Deus, já estava na terra e faria justiça aos explorados. Jesus continuou agora falando dos que choram, dos que sofrem. Quantos não choram hoje? Dizendo que eles eram felizes porque seriam consolados. E havia muito pranto em Israel, porque a opressão estava insuportável, era insuportável. Hoje ainda é insuportável. Basta pensar que os jovens eram arrancados de suas casas e forçados a alistar-se como soldados do exército de Roma. Não muito diferente dos nossos dias. Portanto, os motivos de choro eram inúmeros. As mulheres, por exemplo, eram violadas, tratadas como lixo. Eram tempos de muito clamor. Mas Jesus disse que a felicidade era chegada a eles, porque seriam consolados. Essa foi a palavra que Cristo usou. Seriam consolados. Seus filhos não seriam mais forçados a nada que não o quisessem nas normas do direito. E suas mulheres seriam respeitadas e honradas. Jesus então passou a falar sobre os mansos. Sobre os mansos. Isto é, aqueles que foram, na prática, destituídos de seus direitos. Em outras palavras, aqueles cujos direitos não foram respeitados. Aqueles que foram usurpados dos seus direitos. Jesus mencionava especificamente o direito à terra. Era disso que Jesus falava, o direito à terra bem específico, que vinha sendo solapado, tomado, desde o momento em que a elite de Israel decidiu que não cumpriria a lei do jubileu. Isto é, que não libertaria os escravos, não perdoaria as dívidas e não faria a reforma agrária ordenada lá na lei do jubileu. Veja que avanço.
que a cada 50 anos, isso que a lei do jubileu dizia, a cada 50 anos renovava a sociedade pela prática do perdão, da libertação e da reforma agrária. Mas Jesus disse que eles eram felizes, porque com a chegada do governo de Deus, seriam libertos da escravidão, suas dívidas seriam perdoadas e a terra lhes seria devolvida. Haveria a retomada da lógica, da exigibilidade do direito. O direito que foi usurpado, que foi tomado desse povo. Isso estava explícito na lei do jubileu, que era praticado até então. Num ambiente como aquele, sobravam pessoas com fome e sede de justiça. Porque tudo que não havia ali naquele momento, tudo que não existia era justiça. Tudo que faltava era justiça. Todos os direitos haviam sido solapados, haviam sido tomados. Nem a lei de Moisés era mais cumprida. Os próprios líderes de Israel já não se pautavam pela sua lei, pela lei mosaica. A não ser quando queriam condenar os que lhes eram contrários. Aí sim a lei de Israel valia. Os fariseus, na qualidade de guardadores da lei, de mestres, de pretensos mestres da lei, constrangiam os fiéis a lhe sustentarem de forma subserviente. Os saduceus, que era a classe dos sacerdotes, transformaram o acesso ao templo um negócio lucrativo. Quem não lembra de Jesus tirar o azorrague e derrubar os bancas dos cambistas que estavam no átrio dos gentios ali no templo de Jerusalém, pela prática de negócios escusos, da venda de animais e de utensílios para uso da prática de culto e religioso. E suas terras lhes seriam devolvidas. Haveria a retomada da lógica da exigibilidade do direito. O direito que havia sido tomado do povo pelos líderes de Israel, que estava muito explícito na lei do jubileu. Essa lei do jubileu era uma lei fantástica, porque distribuía terra, os direitos eram restituídos, era concedido perdão. E Jesus começa a falar também sobre aquelas pessoas que tinham fome e sede de justiça, porque tudo o que não existia naquele momento, tudo o que não existia então, tudo o que não existia naquela época era direitos. Nada que era respeitado, tudo do que não era respeitado era a justiça do povo. Porque os direitos tinham sido, como eu já disse, tomados. A lei de Moisés não valia mais. Os próprios líderes de Israel já não se pautavam pela sua lei, pela lei mosaica, pela lei de Moisés. A não ser quando queriam condenar os seus desafetos, os que tinham opiniões contrárias das suas, aí sim a lei servia. Mas a lei não servia para, por exemplo, distribuir a terra, oferecer perdão. Os fariseus, na qualidade de pretensos mestres, guardadores da lei, constrangiam os fiéis a lhes sustentarem de forma subserviente ali. Tinham que mantê-los. Os saduceus, que era a estirpe, a classe dos sacerdotes de então, transformaram a religião numa mercadoria. E o acesso ao templo era um meio de mercância, um meio de comércio. Uma forma lucrativa de se ganhar dinheiro. Hoje a gente vê coisa parecida, não?
aquele uso do átrio dos gentios, ali que ficava do lado de fora, ao lado do templo de Jerusalém, naquele átrio ali se vendia de tudo, de animais, de utensílios para sacrifícios no templo. E tudo isso, pasmem, comandado por sogro, genro, sogro, mas precisamente Anás, Caifás. Isso gerou uma revolta gigantesca quando Jesus, ao tirar seu azorrague, aquele cinto, derrubou as bancas dos cambistas e disse: não façam a casa do meu pai, que é casa de oração, de casa de comércio. E o grito por justiça do povo era incessante naquele momento. Era um grito que não parava. Mas que Jesus disse que esses que clamavam por justiça eram felizes. Porque o seu clamor fora ouvido. Clamor por justiça fora ouvido. Deus estava atento. E eles seriam saciados. A sua sede de justiça seria, e a sua fome por justiça seria saciada. E havia também, Jesus fala aqui, dos misericordiosos. Os misericordiosos. Aqueles que em meio à penúria, às agruras, às dificuldades, à fome, eles se lembravam da solidariedade, se lembravam de ser solidários, de partilhar, de repartir, de socorrer ao mais necessitado, ao mais desafortunado, de dividir o pouco que tinha com aqueles que nada tinham. Na convicção de todos desses misericordiosos, e na visão do reino de Cristo, todos tinham direito a tudo, ao mínimo que fosse. Jesus diz que eles eram felizes, porque esses misericordiosos eram felizes, porque Deus os trataria com a mesma misericórdia. Se lembraria deles com imensa misericórdia. Se lembraria, apesar da penúria, apesar da angústia, apesar da dificuldade, se lembraria que eles, apesar disso, se lembraram do seu próximo. E tiveram misericórdia. E tiraram do pouco que tinham e exerceram a solidariedade. E o governo de Deus, que seria implantado e que será implantado, os trataria com justiça e honra. Aqueles que, no estado de injustiça, não permitiram que a escassez que eles viviam, os aprisionassem, os fizessem egoístas e insensíveis à dor do próximo, a ponto de não virem o próximo como alguém que necessitava da ajuda deles. A ponto de não ver o próximo mais carente, alguém que necessitava dessa ajuda. E nessa categoria estavam contemplados os que, tendo sido, por decorrência histórica, parte até da elite. Pessoas que vinham da elite, que por escolha própria, por convicção, por compreensão da palavra, romperam com esse sistema que segregava pessoas, romperam com essa estrutura e partiram para exercer a justiça e a misericórdia. E tomaram o partido do pobre, tomaram o partido do necessitado. E na nova ordem de Deus, na nova ordem dos dons, os dons dessas pessoas, na nova ordem de Deus, seriam muito, mas muito bem-vindos. Porque na nova ordem de Deus, ela preza por fraternidade e comunitariedade. A nova ordem de Deus, ela é fraterna,
ela é comunitária. E se é que podemos dizer que existe hierarquia na estrutura do novo governo de Deus, essa hierarquia seria horizontal, ou seja, não tinha ninguém acima de ninguém. Foi isso que nós vimos, ou nós vemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi isso que a primeira igreja fez. E essas pessoas seriam felizes, nas palavras de Jesus. Os que oraram pedindo também por um milagre eram felizes, por um milagre na história. Os que sempre souberam que Deus havia feito uma opção pelos pobres, pelos necessitados, porque assim toda a Escritura está falando, assim todos os evangelhos estão dizendo. E essas pessoas primavam pela lei e sabiam que sempre a palavra de Deus e o Deus e Jesus sempre primou pelos pobres e pelos necessitados. E Jesus falava também para aqueles que entendiam que a opressão e que a injustiça não era o resultado da vontade de Deus. Assim como hoje, nos dias de hoje, falam que a doença é vontade de Deus, as calamidades. E, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia de escala mundial, como falei no início. E aqueles que sempre souberam que a vontade de Deus nunca foi o mal, porque Deus não promove o mal. E pelo mal não é tentado. A palavra diz isso. E que a maldade é fruto da desobediência a Deus, mas nunca de uma concessão divina. Nunca foi algo que Deus disse: eu desejo o mal, eu lhe dou o mal. Jesus orou por esses e disse que esses eram felizes. E que estes veriam as suas orações atendidas. Teriam as suas orações atendidas. E que, embora a sua esperança estivesse também para além da história presente, mas agiam na história como agentes de transformação. Jesus dizia que esses eram felizes. Os que oravam por mudança na história e que essa oração seria atendida. E agora Jesus se lembra dos lutadores, aqueles que em nome da justiça abriram mão da sua própria vida para lutar pelo reino, pela justiça de Deus. E nesse grupo entraram os discípulos e os profetas que os antecederam. Esses são os lutadores que Jesus se refere. Esses que lutaram pela justiça, esses que foram perseguidos, foram caluniados, injuriados, mas que, a exemplo dos profetas, têm grande reconhecimento nos céus. Isto é, são vistos e honrados como os agentes de Deus na história. Por isso, a eles o júbilo, pois assim como os profetas, na sua luta, na sua militância, tornaram possível a vinda do Messias e do governo de Deus com a sua justiça, pela vinda do Messias, esses lutadores veriam o efeito da presença do governo de Deus na história. E na que virá o novo céu e na nova terra. Na história aqui presente, no chão, mas também na que virá. E os discípulos a essa altura deveriam estar perguntando e se entreolhando e perguntando o que de fato Jesus estava querendo dizer com aquela palavra, com aquela profecia. E na verdade Jesus estava falando do mais íntimo do seu coração e da sua grande missão, que
a sua missão principal era vencer a morte. Mas Jesus estava passando para os discípulos a sua missão enquanto discípulos, que era o exercício da justiça. Que essa missão das bem-aventuranças era a missão dos discípulos de Cristo, que cabiam aos discípulos de Cristo cumprir e fazer exercer o Shalom de Deus, o reino de Deus, através das suas vidas, através das suas atitudes, através da sua forma de agir. O reino de Deus se faria. E se faria não da mesma forma que nos céus, mas as pessoas viriam e veriam, na verdade. Veriam como seria um reflexo do reino de Deus através do exemplo dos discípulos. E nós podemos estarmos nos perguntando agora, mas isso era para os discípulos, não cabe a nós. Lembremos, amados, somos discípulos de Cristo, não somente os apóstolos que o seguiam. Se nós nos denominamos cristãos, é porque nos denominamos, ou nos autoproclamamos, ou nos autodenominamos discípulos do Cristo. E se assim o fazemos, temos a importância histórica de fazer com que o reino de Deus seja iniciado aqui também. Como um modelo, um arquétipo do reino de Deus que há de vir. Do novo céu e da nova terra. Mas que esse novo céu e essa nova terra comece já a ser implantado desde agora, no chão da nossa história. E nós, como discípulos do Cristo ressurreto, somos agentes de transformação, assim como os discípulos foram. Porque, como eu disse, o papel de Jesus, o papel do Messias era vencer a morte. E mostrar para nós que poderíamos vencer a morte também em Cristo Jesus, mas que poderíamos fazer com que essas necessidades e essas bem-aventuranças e essas promessas fossem ou começassem a ser cumpridas nos nossos dias. Que os pobres tivessem seus direitos restituídos, o direito à terra, o direito à vida, o direito a ter uma vida digna, a ter um salário, a ter justiça. Que aqueles que choram por justiça, que nós possamos ser instrumentos de Deus para que essa justiça seja feita e que o clamor dessas pessoas possa ser enxugado, que as lágrimas possam ser enxugadas através de nós, instrumentos de Deus. A minha oração, meus amados, é que nós compreendamos as bem-aventuranças, não só como promessas que virão com um novo céu e com uma nova terra, mas como uma realidade que deve ser cumprida, que deve ser exercida e que deve ser concluída através de nós, discípulos de Cristo, sacerdotes, é isso que a palavra diz, sacerdotes, que nós exerçamos o nosso sacerdócio e a nossa missão nesse mundo, de fazer com que o reino de Deus comece de agora, assim como o Senhor orou lá na oração do Pai Nosso, dizendo que a tua vontade, que o teu reino seja feito aqui na terra como é feita nos céus. Isso ficou muito patente na oração do Pai Nosso. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como não é feita nos céus. E a vontade do Pai é que a justiça dele seja feita aqui também. E a justiça dele só pode ser feita, só pode existir justiça quando todos aqueles
possam ter todas as pessoas, todos aqueles que Jesus mencionou aqui, que clamam por justiça, que choram, que têm misericórdia, possam ter seus clamores e sua sede, sua fome saciada. Eu oro, Senhor, ao Senhor, para que nós possamos compreender essa palavra e entender que nós somos agentes dessa transformação na sociedade. E que nós passemos, na verdade, a exercer esse sacerdócio e esse mandamento do Cristo. De ser agente da transformação, de destruição da estrutura que promove desigualdade, de destruição do reino do anticristo que promove morte, mas também da construção do reino de Deus, do Shalom de Deus, o reino, o governo de Deus que promove vida e que promove toda sorte de bênçãos, mas sobretudo que promove vida e vida plena. Essa é a minha oração. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma semana abençoada na sua presença e conscientes, doravante, de que somos agentes e instrumentos de Deus aqui na terra, instrumentos da sua justiça. E a justiça de Deus não é a prática do mal. Nós não podemos jamais atribuir o mal à vontade de Deus. Deus não tenta ninguém e a Deus não se tenta. O mal não provém de Deus. O mal não está em Deus. Se eu digo que o mal provém de Deus, eu assumo que entendo que em Deus existe o mal. Eu não posso entender dessa forma. Eu não posso entender, meus amados, que uma doença como essa, que surgiu, seja a vontade de Deus. Ou agora, como estão dizendo, esses gafanhotos que apareceram, que já apareceram por diversas vezes na história, seja a vontade de Deus. Que não seja o fruto da ação do homem, destruindo a natureza e fazendo desequilíbrios ecológicos, de modo que esses gafanhotos se multipliquem aos milhões e destruam plantações. Eu não posso compreender e entender o Evangelho de modo que, ao ver pessoas sofrerem com a pobreza, ou por calúnia, por perseguição, por injúria, achar que é a vontade de Deus e não entender que é a ação do homem, que o mal que o homem traz produz essas situações. Eu jamais entenderei que o mal partirá de Deus, jamais. O mal parte do homem, que será julgado conforme as suas atitudes. Que Deus nos abençoe. Amém.